Olá, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós teremos aula de História, então, por favor, acompanhem com a apostila. Primeira série, capítulo 4, aula 1, História. Tema: Brasil recebe a família real portuguesa. A fuga da família real portuguesa para o Brasil. Bom, para entender esse evento histórico, nós temos que compreender o que estava acontecendo na Europa, dentro daquela temporalidade. Então vamos lá. 1801, o exército de Napoleão, imperador da França, dominava diversos países europeus. Napoleão decidiu fazer um bloqueio econômico, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, que não respeitou o bloqueio continental. Por quê? Porque os grandes comerciantes portugueses tinham fortes relações comerciais com a Inglaterra, Napoleão determinou a invasão de Portugal, obrigando a corte portuguesa a fugir para o Brasil. Bom, primeiramente, vamos entender o que foi esse bloqueio econômico chamado bloqueio continental, ok? Então vamos lá. O documento estabelecia que todos os portos da Europa deveriam fechar suas portas para as embarcações inglesas, Desse modo, a França expandiria o seu mercado consumidor, ao mesmo tempo em que enfraqueceria as finanças de sua mais poderosa rival, a Inglaterra. Bom, o bloqueio continental impedia então o comércio de países europeus com a Inglaterra. Napoleão pretendia enfraquecer a economia inglesa. Por quê? Porque a Inglaterra atrapalhava os interesses de Napoleão, seus interesses econômicos e políticos, e interesses expansionistas, Então, a Inglaterra era uma grande rival da França dentro dessa temporalidade, ok? Bom, Portugal fazia comércio com a Inglaterra e dependia dos produtos industrializados britânicos. Militarmente, os portugueses não teriam como resistir a um ataque das tropas de Napoleão Bonaparte ao seu território, Assim, Portugal aliou-se aos ingleses, e dessa forma recebeu proteção dos ingleses, Então, Portugal se viu sem saída, porque já fazia muito tempo que eles tinham relações comerciais muito fortes com a Inglaterra, E a França estava ameaçando invadir Portugal. E aí o que aconteceu? Portugal faz um acordo com a Inglaterra, no qual ficou decidido a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Os ingleses, por sua vez, se comprometeram a defender Portugal da França. Aí, pessoal, em 1807, diversas embarcações saíram de Portugal, levando a nobreza e a família real para o Brasil, sendo escoltados pela marinha inglesa, Então, eles atravessaram o oceano, sendo protegidos e escoltados pela marinha inglesa. Muito bem. Em 1808, em 22 de janeiro, Dom João e a corte portuguesa chegaram à Bahia, escoltados por uma esquadra inglesa. 6 dias após desembarcar, para estabelecer a proteção, para retribuir, a proteção que recebeu da esquadra inglesa, Dom João decretou o seguinte: prestem atenção, por favor, que isso é extremamente importante. Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Até então, o Brasil só podia comercializar com Portugal. Os comerciantes do Brasil passaram a poder negociar com os comerciantes de outras nações. Os ingleses ganharam o mercado consumidor brasileiro para vender os seus produtos. Era tudo que a Inglaterra queria, mais um mercado consumidor. Um mês depois de chegar ao Brasil, Dom João mudou-se para o Rio de Janeiro, onde implantou a estrutura administrativa da monarquia portuguesa. 1810. Para privilegiar, mais ainda os ingleses, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que fixava, prestem atenção por gentileza, em 15% a tarifa alfandegária sobre os produtos ingleses vendidos no Brasil. Os artigos portugueses
passaram a pagar uma taxa de 16%, e os produtos de outros países pagavam 24%. Bom, então podemos observar, né, que a Inglaterra teve privilégios, né, por defender a família real portuguesa. Né? Bom, instalado no Rio de Janeiro, Dom João, nos 13 anos em que permaneceu aqui no Brasil, ele realizou várias obras, tá, pessoal? Então, diferentemente do que a mídia fala, né, do que o cinema demonstra, ele não era um bobão, tá? Ele era uma pessoa muito inteligente, muito estrategista, e ele realizou muitas coisas aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Atos importantes de Dom João VI nos 13 anos em que permaneceu no Brasil. Ele criou o Banco do Brasil, tá? O Jardim Botânico, os órgãos de justiça, repartições públicas, Academia Militar e da Marinha, a Biblioteca Real, entre outras realizações, tá? Então, diferentemente de como a mídia coloca, de que ele era um comedor de coxinhas, né? Que ele colocava coxinhas nos bolsos dos casacos e das calças para ficar comendo, né? Passando uma visão idiotizante de Dom João. A história, a verdadeira história, mostra totalmente o contrário, né? Era um homem muito inteligente, né? Um diplomata, um estrategista. Ok, pessoal? Então vamos lá. Inclusive, né? Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia e é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Já em 1816, né, Dom João organiza a missão artística francesa. Chegam ao Rio de Janeiro intelectuais europeus contratados por Dom João para trabalharem no Brasil. Vieram o pintor Jean-Baptiste Debré, o escultor Auguste Tunay, entre outros, né? Dom João estava preocupado com o desenvolvimento cultural da colônia. Ora, chegando aqui, né, ele viu um país totalmente diferente do seu. Então, ele quis transformar o Rio de Janeiro numa corte, né, num lugar digno para a família real portuguesa poder viver. Tá? Então, ele fez várias implementações, né, estimulou o desenvolvimento da corte. Tá? É importante ressaltar, porém, pessoal, que Dom João não teve a intenção de beneficiar a maioria pobre da população, não, tá? Que isso fique bem claro, ok? Seu desejo era satisfazer a elite colonial e os membros da corte, que com ele vieram, né, para o Brasil. E em 20 de março de 1816, com a morte da rainha Dona Maria I, sua mãe, o príncipe regente Dom João é coroado rei, passando a chamar-se Dom João VI, ok? Bom, em 1820, comerciantes revoltados, né, que moravam em Portugal, reuniram-se em um movimento denominado Revolução Liberal do Porto. Tomaram o poder, né? E o que foi essa Revolução Liberal do Porto? Pois bem, foi um levante ocorrido em 1820. A revolução foi organizada por militares políticos, por liberais e comerciantes. Né? Causas da Revolução: perda do monopólio comercial com a colônia, né? Os britânicos assumiram a regência de Portugal com a saída da corte para o Brasil. Objetivos da Revolução: pretendiam recolonizar o Brasil, exigiram o retorno de Dom João VI para Portugal, pretendiam reduzir a influência britânica em Portugal e enfraquecer o movimento de independência crescente no Brasil. 1821. Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal, pois os líderes da Revolução Liberal do Porto exigiram seu retorno. Bom, podemos entender pela aula de hoje, né, que se fez necessário essa fuga, né, porque a exemplo dos Romanov na Rússia, que foram fuzilados, poderia acontecer o mesmo com a família real portuguesa. Então, com a intenção de salvar a própria vida, né, os membros da família real portuguesa fugiram para o Brasil, com a proteção da marinha inglesa. Só que
o Brasil passou a ser um eterno devedor para a Inglaterra, tá, pessoal? Então, a aula de hoje nós fizemos uma introdução, que foi a fuga da família real portuguesa para o Brasil, tá? Na próxima aula, nós vamos ver o desdobramento, né, dessa situação, desse evento, tá bom? E hoje, o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir a AD1 de História da primeira série. Então, vamos lá. AD1, capítulo 4, aula 1, primeira série, História. Responda. Que benefícios Dom João concedeu aos ingleses em retribuição à proteção recebida durante a fuga da família real portuguesa para o Brasil? Tá? Gente, uma pergunta tranquila, ok? Mas é necessário o quê? Assistir a videoaula, fazer os exercícios, tá? E estudar a apostila. Bom, pessoal? Então vamos lá. Exercícios diversos. Perdão. Número 7, página 19. Questões 1, 2, 3 e 6. Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço a todos vocês. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Tudo de bom e até a próxima aula.